Uma boa noite a todos. Possamos elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento por mais esses momentos de aprendizado que teremos, por mais esse dia estarmos aqui juntos. Que Deus nos abençoe, nos ampare a todos os necessitados, tanto da terra como do plano espiritual. Jesus nos encaminhe sempre os bons espíritos para nos iluminar os caminhos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Veremos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item bem sofrer e mal sofrer. É do Espírito Lacordaire, Havre, 1863. Vamos ver então o que ele diz sobre o item bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Portanto, todos nós que estamos na terra, encarnados, somos bem-aventurados, porque, como ele diz aqui no texto, todos os que estão na terra sofrem de alguma maneira, por consequências, por causas, né? Estamos aqui repassando aí o nosso passado e algumas coisas que aconteceram ou no passado ou mesmo nesta encarnação
nos fazem ali encontrar dificuldades, encontrar sofrimentos momentâneos, e que somos bem-aventurados se soubermos passar por esses sofrimentos de uma forma correta, como ele diz aqui, pela perseverança, pela submissão à vontade de Deus, entendermos que tudo que nos acontece, tudo que passamos, primeiro é causado por nós mesmos, foi causado por nós mesmos, né? E outra é uma vontade de Deus para que superemos aquela dificuldade e seguimos adiante naquilo, na nossa caminhada. Então, portanto, seremos o mais forte quando superarmos as nossas provas, as nossas dificuldades. E o bem sofrer e mal sofrer é isso. Eu posso entender o meu sofrimento, a minha dificuldade, lutar contra ela, superá-la ou não, depende do tamanho da minha prova, mas de uma forma correta, né? Esforçada, sem reclamar, sem lamentar, sem criticar aí a justiça divina. E depois, no final, teremos ali a recompensa. O desânimo, como ele diz, o desistir antes até de se iniciar qualquer trabalho de superação, já é uma falta, né? Deus reconhece como uma falta o desanimado, aquele que nem começa a luta nas suas dificuldades. E temos também no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 8º, são expiações terrestres. Tem um exemplo que ele cita aqui nesse livro que nos traz bastante elucidações quanto a isso. Chama-se Marcelo, o menino do número 4. Então diz assim o texto: num hospital de província havia um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, inteiramente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num estado de tal magreza que eram pele e ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos. Vejam só, 8 anos apenas de idade, e ele diz, né, o organismo já de 8 longos anos, devido ali à deformidade que existia no corpo físico. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. Achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como fazia leituras quando as ocupações lhe permitia, e se admirava do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver superiores à compreensão da sua idade. Um dia disse-lhe o menino: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já lhe ministrei o suficiente e maior quantidade, pode fazer-lhe mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo.
num corpo disforme. Onde teria ido essa criança a aurir esses sentimentos? Certamente não foi no meio em que se educou, além de que na idade em que precipitou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento de suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos daquela criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico, que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris e deu a seguinte comunicação: a vosso chamado vim fazer com que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, e lhes lembre que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Olha só, as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sob o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferentes da de outros coros de blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar para esta noite. Por minha vez, também me compete dizer alguma coisa acerca do progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar aqueles que entre vós encarnam, para ensinar a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aí são feitas algumas perguntas, uma pergunta para ele, é feita uma pergunta. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Ele responde: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera aduladores e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os, eu anteriormente, por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Suportei-os eu, anteriormente, por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Então, entendemos por esse pedaço do texto que ele já tinha tido uma outra encarnação anterior, com muitos sofrimentos também, que duraram até a velhice. E essa encarnação desse menino, de 8 anos, que foi dito aqui, foi um complemento dessa última encarnação dele, para complementar ali a expiação dele com esse tipo de prova aí que
que ele sofreu, né, da deformidade física. E fui eu quem a solicitou, ele diz, para terminar a depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Marcelo. Então, complementa bem o texto do Evangelho, né? O bem sofrer e o mal sofrer, até que o Espírito tome ali a consciência da necessidade de passar pelas provas e chega a pedir até encarnações mais difíceis, com mais sofrimentos, com mais dores. Esse é o bem sofrer, né? Esse é o bem sofrer que nos pede o Evangelho. Que possamos ter essa consciência, não reclamarmos da nossa situação, seja ela qual for, entendermos, lutarmos para a superação, através do conhecimento, através das informações que a doutrina espírita nos oferece, para justamente nos consolar e nos dar força para superar aí a cada dia as dores que nos aparecem no decorrer das nossas encarnações. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, fiquemos todos com Deus, tenhamos uma boa semana. Uma boa noite a todos vocês. Nessa noite, nós vamos falar sobre um capítulo muito especial do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira. Ela escreveu esse livro como forma de relatar alguns dos fatos mediúnicos que acompanharam a sua existência. Tendo já os 29 dias passado por um estado de catalepsia, e ao longo de toda a vida ela se dedicou à causa espírita, através de árduo e responsável trabalho com os diversos tipos de mediunidade que a acompanharam. Um dos capítulos de muito aprendizado que o livro narra e que nós vamos estudar aqui é o Complexos Psíquicos. Mas antes disso, precisamos compreender alguns pontos importantes que se encontram na Gênese, no capítulo 14, Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento. Bom, esses pontos irão nos trazer uma melhor compreensão da história a seguir. Então, os fluidos são o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Os espíritos, eles manipulam esses fluidos com a ajuda do pensamento e da vontade, que são o que a mão é para o homem, mesma coisa. Pelo pensamento, os espíritos imprimem forma nesses fluidos. Eles os aglomeram, combinam, dispersam. Enfim, eles dão a esses fluidos, aparência, cor, forma e também eles podem lhes dar propriedades. Essas transformações na matéria podem ser intencionais por parte do espírito, mas em geral elas são produto de um pensamento inconsciente da parte deles. Então basta o espírito pensar em uma coisa qualquer para que essa coisa se produza. Dessa forma, poderemos compreender na história a seguir o porquê de um espírito poder se apresentar a um encarnado que possua vidência com a aparência que ele tinha quando estava encarnado. Além disso, a história vai nos mostrar que, pelo pensamento, o espírito cria fluidicamente a casa que lhe pertencia, a sua horta e até os animais que lhe pertenciam. E no caso,
A própria Ivone Pereira, em desdobramento, conseguiu interagir naquela matéria que foi criada pelo pensamento daquele espírito. Portanto, para ficar bem claro, ninguém, ao desencarnar, vai virar fumaça. O espírito continua a ter aparência e pode criar objetos, pelo seu pensamento, objetos fluídicos que são reais para ele, e transmitir essa visão a um encarnado que possua a visão psíquica, a vidência, assim como aconteceu com a Ivone Pereira. Então vamos lá a história. Então a Ivone está narrando, né? Em 1958, um parente de Ivone contraiu uma úlcera do duodeno e ela, a Ivone, foi chamada de Minas Gerais, onde ela morava, para que o auxiliasse no tratamento. Chegando em sua casa, no Rio de Janeiro, Ivone detectou, por sua vidência, que além da enfermidade física daquele parente, se distinguiam também duas entidades desencarnadas, potencializando aquele quadro. Uma delas era um primo suicida do seu parente, que havia ingerido formicida e lá se encontrava entre dores, asfixia e alucinações desesperadoras que atingiam fluidicamente aquele doente e agravavam os seus males. No entanto, essa entidade suicida logo foi socorrida através de sessão do grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo e foi descrita também pelo médium Chico Xavier. Bom, essa entidade foi encaminhada. A segunda entidade se deixava ver sempre deitada no soalho do próprio aposento do parente da Ivone, assentada sempre entre trapos e uma velha esteira. Era o espírito de um homem negro, com mais ou menos 40 anos de idade, alto, obeso e parecia ser portador de uma grave enfermidade, porque ele tinha um aspecto geral inchado, os pés descalços e pobremente trajado. Essa casa do parente de Ivone tinha sido erguida em um terreno onde existia um casebre que havia sido demolido antes da construção, da nova construção. Bom, lá Ivone continuava com seus trabalhos psicográficos e também com o hábito da oração. Como ela possuía muitas faculdades mediúnicas, ela não soube precisar se através de sua visão espiritual ou até pela faculdade psicométrica do ambiente, ela detectava naquele espaço um casebre em um terreno de ruínas, com hortaliças ressecadas e até galos ciscando e cacarejando. Enfim, foi facultado a Ivone, em desdobramento psíquico, pelo espírito Charles, que a acompanhava, o panorama que se desenrolava naquele espaço, só que no plano espiritual. Então Ivone passou a interagir em estado de transe mediúnico com a entidade que habitava o espaço espiritual relativo àquele plano terreno. Era um casebre pobre, em chão de terra batida, com algumas plantações arruinadas e, em quantidade maior, arbustos de ervilhas com estacas de taquara. Quem cuidava dessa plantação era aquela entidade negra, porém seu aspecto era pobre e denotava até certa decadência. Esse espírito atendia pelo nome de Pedro e cuidava com muita atenção daquelas ervilhas que eram a sua plantação. O cenário havia mudado
Mas Pedro havia criado mentalmente a ilusão daquela realidade, inspirada nas recordações fortes do seu passado. Então, os sofrimentos físicos vividos pelo homem encarnado Pedro traumatizaram sua mente, que transportou para o perispírito os sofrimentos da encarnação, e com isso as aparências da antiga enfermidade e dos sofrimentos por ele experimentados. Seu aspecto inchado se deu por uma dolorosa doença dos rins que o levou ao desencarne. Diante desse quadro, o espírito Charles insistia que Ivone deveria socorrer, com tendências maternais, aquele espírito infeliz, auxiliando ao próprio espírito, ao seu parente encarnado e a ela mesma. Então, ao contrário do primeiro espírito que fora socorrido em sessão mediúnica, esse teria que ser instruído pela Ivone em desdobramentos, para que aos poucos ela pudesse ir transmitindo a ele a moral do Cristo e a doutrina dos espíritos. A partir daí, nas madrugadas, durante o sono físico e até se esquecendo que estava ali por um fenômeno natural, Ivone passou a frequentar a horta de Pedro, como se estivesse naturalmente num dia de sol. Ele, a confundindo com uma vizinha, começou a travar conversas diárias com ela, queixando-se de seus males físicos, porque ele se sentia encarnado e cuidava da sua plantação. Ivone, então, começou a tratá-lo carinhosamente por Pedrinho e se ofereceu também para ajudá-lo naquele trabalho com a plantação de ervilhas. Ivone viu o terreno tal qual fora em outro tempo. As hastes das ervilhas e das estacas de taquara pareciam tão sólidas ao seu contato como nas realizações terrenas. E esse trabalho, unido a uma conversação amistosa, durou cerca de 2 meses, estreitando os laços entre eles. Muitas das lembranças desses transes iam se esvaindo ao despertar, e as lembranças retornavam, se necessárias, pelo canal da intuição, acionadas pelo assistente espiritual que a orientava naquele trabalho. Ivone se lembrou que Pedrinho chorava muito quando se lembrava do seu Romano e dizia que era o responsável pela sua miséria. E sob a inspiração de Charles, Ivone ia lhe transmitindo instruções evangélicas e noções da vida além-túmulo. Falava de Deus, da bondade de Jesus curando cegos, paralíticos, leprosos, e que o mestre certamente estenderia sobre ele a sua mão protetora. Falava-lhe também do fenômeno da morte, ao que Pedrinho reconheceu ter medo de ir para o inferno. E assim foi passando o tempo, e Pedrinho passou a se encantar com as histórias evangélicas e a confiar muito em Ivone. Até que ela lhe perguntou se ele queria consultar um médico e que o seu pensamento guardava a memória do tempo que a doença existiu, causando tanto sofrimento a ele. Então, o tratamento seria para a enfermidade da alma. Pedrinho não compreendeu o intuito de Ivone e alegou que gostaria sim de se tratar num hospital, mas não podia ir porque não podia parar aquele seu trabalho e ficar na miséria. Então, Ivone se ofereceu para tomar conta de tudo enquanto ele tratava da sua saúde. Durante esses 2 meses de persuasão,
O parente de Ivone era submetido a tratamento rigoroso de passes para se desintoxicar das irradiações deletérias daquela entidade invisível. Ivone não questionou o fato de Pedrinho não ter sido retirado como a primeira entidade suicida, porque ela respeitou o trabalho a ela indicado por entidades do bem e que o mundo espiritual, segundo ela, é muito mais complexo para ousarmos questionar o seu trabalho, de que os nossos mentores invisíveis nos incumbem. E assim ela continuou com suas tarefas evangélicas e o imaginava cuidando de sua horta. Pedia para que lhe acompanhasse nas leituras e em seguida o via no aposento a lhe ouvir as leituras. Certa noite, um espírito ex-escravo encarnado no Brasil durante a monarquia e diga-se de passagem muito inteligente e culto, de nome José Evangelista, ele tornou-se visível a Ivone e relatou-lhe que iria ajudá-la a retirar o Pedro dali, direcionado também ele por mentores mais elevados. O motivo é que o parente de Ivone continuava sendo prejudicado por sua presença ali e que ele, o Pedrinho, já se encontrava apto a compreender alguma coisa. Nessa mesma noite, Pedrinho resolve desabafar com Ivone sobre aquele seu Romano. Ele disse ter ficado doente, impossibilitado de trabalhar, mas continuou a comprar no armazém daquele seu Romano. Porém, ele não podia pagar. Afirma que ele foi um traidor, porque levou tudo que havia em sua casa e o deixou deitado doente numa esteira velha, que era exatamente a esteira que Ivone via no aposento de seu parente enfermo. Segundo Pedro, ele viveu de esmola das vizinhas. Até que Pedro pede a Deus que perdoe ao seu Romano e a ele mesmo, por já ter muito o odiado. Reconheceu perder tempo e ter piorado sua saúde pelo ódio que sentiu, piorando a sua própria situação. Ivone vai pedir para Pedrinho ir para o hospital, que ela cuidaria de tudo, quando lá aparece o João Evangelista, declarando-se comprador de imóveis. Convence Pedrinho que o melhor a fazer seria lhe vender o seu terreno e se curar no hospital. Disse ser, como ele, como Pedrinho, descendente de escravos, o que facilitou que Pedro tomasse aquela decisão afirmativa. A partir daí, Pedro vai agradecer a Deus e a Jesus por ter encontrado aquela pessoa boa para o ajudar e segue com José, já prestes a um sono reparador. José agiu como um psicólogo, percebendo que até mesmo uma entidade desencarnada, dependendo da sua inércia moral, irá se convencer pela ideia do lucro financeiro, que faz parte do gênero humano. E Ivone declara que a injustiça humana e o menosprezo da sociedade acenderam o ódio naquela entidade ignorante, mas que sempre fará parte da sua afeição. Realmente, Ivone se ligou à figura de Pedro e depois, com o passar do tempo, em uma sessão já em Minas, no centro espírita que ela trabalhava, surge então aquele espírito José Evangelista, através de médium psicofônico. E a Ivone vai então lhe perguntar se aquela venda daquela propriedade foi caridosa. E o espírito, José,
Então lhe responde que aquela suposta transação comercial foi muito válida. Primeiro, a propriedade, na verdade, não existia mais, pois ela só refletia fluidicamente a criação mental do Pedro. Foi caridade também com o parente da Ivone, da sua família, que estavam em sofrimento com o agravamento daquela enfermidade. Caridade também para com a Ivone, pelo esgotamento físico que vinha sofrendo, na ajuda daquele enfermo encarnado, que era um parente seu, e também no esgotamento psíquico e mental à noite, com aqueles desdobramentos diários. Também foi caridade com Pedro, por retirá-lo daquela fixação mental e aprender a amar e a perdoar. Por fim, Pedro, quando estiver mais esclarecido, vai agradecer tanto a Ivone quanto a José pelas técnicas por eles empregadas para que ele pudesse seguir o seu caminho. Bom, que possamos então refletir em tantos pontos dessa história, que é real, e que sejamos agradecidos por podermos receber essas lições preciosas que esses médiuns disciplinados nos fornecem através de suas obras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.